Vou apresentar, então, essa subanálise do estudo Intube, que foi um estudo observacional, que foi criado para tentar avaliar as variáveis dos pacientes críticos na UTI, no cenário de UTI, e tentar modificar para reduzir os danos do procedimento. Essa subanálise, então, é relacionada a colapso cardiovascular nesses pacientes críticos na UTI. Então, o que a gente tem de fatos aí? A intubação orotraqueal é um procedimento que, muitas das vezes, ocorre com algumas complicações, como instabilidade hemodinâmica, como parada cardiorrespiratória, e os principais achados relacionados com esses eventos cardiovasculares incluem o paciente mais acidótico, o paciente chocado, o paciente com hipoxemia severa ou com uso de drogas prévio ao procedimento. Fazendo uma revisão da literatura aí previamente à publicação do artigo, teve esse estudo aqui francês, publicado no Intensive Care em 2010, que ele randomizou pacientes, ele criou um bundle de 10 itens para tentar melhorar a intubação orotraqueal do serviço. Os principais itens do bundle que ele criou era sempre ter 2 operadores no procedimento de intubação, eles pré-oxigenavam todos os pacientes com VNI, faziam um bolus inicial de 500 ml de soro fisiológico, e a indução era sempre com queta ou etomidato, e eles iniciavam a nora precocemente se a diastólica fosse menor do que 35. Então, eles intubaram os pacientes durante 6 meses, da forma normal, treinaram a equipe durante 4 semanas, e depois intubaram nos próximos 6 meses para ver se ia ter um benefício. Eles reduziram em pelo menos 50% a questão de instabilidade hemodinâmica e de hipoxemia severa. Só que, como foi um bundle de 10 itens, eles não conseguiram concluir qual item estava mais relacionado com a melhora aí, né, nessa melhora dos pacientes. Um outro estudo foi o estudo PREPARE, que foi um estudo que comparou fazer 500 ml de soro fisiológico nos pacientes versus não fazer, e avaliar a questão de instabilidade hemodinâmica, parada cardiorrespiratória, no cenário da intubação. Foi até um estudo que foi encerrado precocemente, porque eles julgaram futilidade, porque não estava tendo nenhuma diferença entre os grupos. Falando agora já em questão de comparação de drogas, esse artigo ele comparou etomidato com ketamina na sequência rápida para ver se ia ter alguma diferença em mortalidade nos pacientes. Foi também um estudo multicêntrico, e eles avaliaram os pacientes em 3 dias. A justificativa desses 3 dias eram que ocorria insuficiência adrenal gerada pelo etomidato, que era reversível em 48 horas. E então o desfecho era avaliar maior mortalidade, morbidade, e eles calculavam o maior SOFA que o paciente atingia. Também não teve nenhuma diferença entre os grupos, e principalmente relacionado a essa insuficiência adrenal, não alterou a mortalidade dos pacientes. Esse aqui é o guideline britânico de anestesia, publicado em 2018, que eles selecionam a ketamina como a principal droga indutora nos pacientes críticos, e esse guideline aqui é o guideline francês, que ele coloca a etomidato, ketamina ou propofol como qualquer uma da primeira linha, sendo que ele fala para avaliar o histórico médico do paciente para selecionar melhor, baseado na característica do paciente. E, por fim, um estudo mais antigo, publicado em 1990, que foi um estudo que avaliou propofol em pacientes acima de 60 anos que iriam ser seriam intubados por um procedimento urológico. Ele usou doses de 300, 600 e 1.200 ml hora de propofol para induzir anestesia mesmo no paciente, e que foi associado, quanto maior a dose do propofol, maior o choque do paciente. Então, voltando ao estudo Intube, o motivo dessa subanálise foi que, na avaliação geral do Intube, 43% dos pacientes tiveram instabilidade cardiovascular durante o procedimento de intubação. E isso aí acarretou maior mortalidade em 28 dias e maior permanência dos pacientes na UTI. Então, daí o motivo dessa subanálise de avaliação de colapso cardiovascular. Então, o que a gente tem de hipótese baseado nessa subanálise?
A instabilidade hemodinâmica tem um impacto no desfecho do paciente e existem algumas variáveis modificadas que poderiam reduzir esse risco? Então, de metodologia, foi uma coorte prospectiva de outubro de 2018 até julho de 2019, foram 197 locais em 29 países, e cada serviço ele era responsável para selecionar os pacientes do estudo e acompanhá-los por pelo menos 8 semanas depois da inclusão no estudo. O investigador, que era o que ia reportar os dados, ele não podia estar relacionado no procedimento da UTI. Ele que coletava os dados e ele avaliava as características demográficas dos pacientes e clínicas, o cenário de intubação, se era um cenário de emergência, se foi uma intubação previamente planejada, como que estava o cenário no momento, os parâmetros como saturação, pressão arterial, frequência cardíaca antes da intubação, os detalhes dos procedimentos, se teve alguma intercorrência durante o procedimento, se foi uma primeira tentativa, se outro médico teve que assumir, e o segmento até a alta da UTI. Agora, os critérios de inclusão. Os pacientes, eles tinham que ser considerados críticos, que eram a definição como uma doença ameaçadora à vida, causando falência cardiorrespiratória ou neurológica. Aí, após isso, ele dividia ainda em 2 etapas. A instabilidade ou colapso cardiovascular tinha que ocorrer pelo menos um dos seguintes eventos 30 minutos ou mais após o início da intubação, que era definido como uma sistólica menor do que 65, pelo menos registrada uma vez, ou uma sistólica menor do que 90 por mais do que 30 minutos, parada cardiorrespiratória, necessidade de vasopressor ou aumento da dose após o procedimento, ou a realização de um bolo de fluido de 15 ml por quilo para manutenção de uma sistólica maior do que 90. E ainda ele colocava que existia uma forma de classificação como um colapso cardiovascular que levava ao risco de vida do paciente, que era definido como uma sistólica menor do que 65, também registrada pelo menos uma vez. Os critérios de inclusão, eles meio que se misturavam. Ou parada cardiorrespiratória ocorrida 30 minutos após o início da intubação. E agora os critérios de exclusão. Os pacientes que eram intubados, eles poderiam estar no cenário crítico na UTI, mas eles eram intubados para uma realização de uma cirurgia, que não era tão urgente assim, que mudaria o quadro do paciente. Os pacientes que eram intubados no cenário pós-parada, os pacientes intubados fora do hospital e os pacientes que tinham uma falta de informação hemodinâmica no prontuário no momento da intubação. Então, de objetivo era a gente tentar identificar as variáveis modificáveis relacionadas ao colapso cardiovascular e ver essa associação com o desfecho do paciente. De análise estatística, então, foi usado um Fisher ou Q quadrado para as variáveis categóricas, Mann-Whitney ou teste T para as contínuas, e eles usaram o método IPTW, que era o inverso da probabilidade do tratamento. Como no cenário da UTI, considerando os pacientes graves, existiam pacientes que eram muito idosos, outros muito novos, alguns com insuficiência cardíaca mais avançada, outros com problema neurológico. Como era um grupo muito heterogêneo, eles fizeram esse IPTW aqui para tentar criar uma pseudopopulação e tentar deixar o mais homogêneo possível a população. E baseado nessa pseudopopulação, aí sim eles começaram a fazer as regressões logísticas para tentar comparar qual variável tinha mais associação com esse grupo mais homogêneo. Além disso, eles fizeram regressão logística multivariada para avaliar essas covariáveis relacionadas à instabilidade cardiovascular, mortalidade na UTI e mortalidade de 28 dias, que era o desfecho do Intube, como idade, sexo, insuficiência cardíaca, neoplasia hematológica, IC isquêmica, neoplasia de órgãos sólidos, um SOFA não cardiovascular, o SOFA completo, exceto relacionado à droga vasativa e exceto ele não levava em conta a PAM, e a taxa de infusão de noradrenalina antes da indução da intubação. Aqui então, o flowchart do estudo. Inicialmente, eles randomizaram 3.659 pacientes, só que muitos pacientes eles eram excluídos porque eles não preenchiam os critérios, como não tinha uma doença ameaçadora à vida, que era o critério inicial. 51 pacientes menores de 18 anos, também era critério de exclusão. Alguns pacientes já estavam entubados, eles iam trocar o tubo, então isso não era considerado critério de inclusão no estudo.
e alguns outros pacientes estavam, 10 estavam em ECMO VA, então foram todos excluídos. Então, no fim, foram 2.760 pacientes. Aqui é a tabela 1 do estudo. A maioria dos pacientes eram homens, 62%. Em relação à insuficiência cardíaca, 14% dos pacientes, sendo que 16% aqui o grupo que teve instabilidade cardiovascular na intubação, é aqui o grupo que não teve. Então, comparando os dois grupos, os pacientes que tinham insuficiência cardíaca estavam mais no grupo que teve colapso cardiovascular. Insuficiência cardíaca NIRA 3 ou 4, 11 versus 7%, também mais frequente no grupo com instabilidade. E em relação ao SOFA, uma mediana de 8 no grupo com instabilidade e 6 no grupo sem instabilidade, ou seja, o grupo que teve instabilidade já eram pacientes mais graves. Em relação a já estar recebendo vasopressor ou inotrópico, 35% no grupo com instabilidade versus 19 também, uma diferença importante. E em relação à pressão sistólica, 113 de mediana no grupo que teve instabilidade versus 135. Em relação à razão para a intubação, a principal causa foi falência respiratória e segundo de falência neurológica. Em relação à pré-oxigenação, o método que foi utilizado, bolsa, válvula, máscara, 62% foi o principal. Alguns pacientes usaram KNAF, outros usaram Venturi ou cânula nasal. A intubação por sequência rápida foi a principal, 61%, e a posição supina foi a principal em todos os cenários. Em relação aos agentes indutores, o propofol foi utilizado em 41%, foi o mais utilizado no estudo, seguido por midazolam, etomidato e ketamina. Em relação ao bloqueador neuromuscular, 75% usou, ou seja, 3/4 foram bloqueados, e em relação ao uso de opioide, metade dos pacientes usaram opioide também. Em relação à intubação, 81% usou a intubação normal, com lâmina de McIntosh ou Miller, e só 17% usou vídeo, e em primeira tentativa da intubação, 80% foi bem sucedida. Quer parar? Pode ir. Pode seguir? Pode seguir? Então, dos resultados. Esse gráfico aqui é uma análise de quartil que eles fizeram dos pacientes, em que o cinza mais claro aqui eram os pacientes que receberam a intervenção e o preto não recebeu. E o primeiro aqui é o paciente que teve instabilidade cardiovascular e aqui não teve instabilidade cardiovascular. E essa aqui é a pressão que ele fala no baseline, a sistólica, antes da intubação, e aqui é o que caiu da pressão sistólica do paciente durante o procedimento. Avaliando tanto o uso de vasopressor, tanto o uso de bolos de fluido, não houve diferença em nenhum dos 4 quartis, nem nos pacientes que já eram mais hipertensos inicialmente. Agora, comparando ao uso do propofol, os pacientes que tiveram administração do propofol tiveram uma queda mais significativa da pressão do baseline aqui, comparado a quem não utilizou. Essa outra tabela, a tabela 3, eles fizeram uma regressão logística de múltiplas variáveis e eles chegaram à conclusão de que o mais associado à piora hemodinâmica dos pacientes, no geral, foi o uso do propofol, a idade, principalmente acima de 60 anos, uma frequência cardíaca maior do que 110, a saturação, essa relação SpO2-FiO2 menor do que 140 e uma sistólica menor no momento da intubação. Só que quando eles fizeram uma regressão final, eles fizeram 3 regressões logísticas consecutivas para tentar tirar o máximo de fator confundidor possível. Eles somente conseguiram concluir que o propofol teve impacto na instabilidade hemodinâmica, mas independente da dose, eles usaram uma média de 1,1 miligrama quilo. Isso não gerou risco de vida, só gerou instabilidade, mas sem risco de vida para os pacientes. Uma das explicações também baseada nos outros artigos é que o propofol, ele gera redução de contratilidade miocárdica, venodilatação com queda do retorno venoso, diminui resistência vascular periférica também por arteriodilatação. Isso foi mais pronunciado nos mais idosos e nos hipovolêmicos. E uma última explicação que ele coloca naquele gráfico do baseline com uma pressão sistólica maior é que os pacientes que estão mais hipertensos, assim, com uma sistólica maior do que 148, eles têm uma falsa estabilidade hemodinâmica por maior ativação simpática. E quando
existe o uso do Propofol, ele faz um bloqueio simpático que geraria mais hipotensão nesses pacientes. E comparativamente, no estudo, o maior uso de Propofol foi usado pelos anestesistas, e no cenário de UTI, intensivistas e médicos de emergência usaram mais etomidato e ketamina. De limitações, então, ao artigo, ele coloca que houve 7% de perda de dados do prontuário, que eles tiveram que eliminar os pacientes, então ele interroga se isso poderia ter sido um valor considerável. O Propofol foi usado em conjunto com bloqueador neuromuscular e opioide, então esse sinergismo geraria mais hipotensão, uma coisa a ser considerável, e é um estudo observacional que gerou essa hipótese, que eu acho que fica de conclusão que, apesar de não gerar um risco de vida para o paciente, foi comprovado nesse estudo que teve uma hipotensão com Propofol, então acho que se o paciente já está mais limítrofe, a gente deveria considerar outras opções. Bom. E aí, o que vocês acharam do estudo? Primeira, acho que a pergunta inicial é em relação à pergunta. O que vocês acharam da pergunta do estudo? Hã? É válido em que sentido? Pode fazer para evitar complicações, quanto ver nas coisas que a gente tem feito se tem alguma coisa que tá a mais ou tá a menos, né? E o que salta mais aos olhos aí é que o vasopressor e o fluido não parece fazer grande diferença, pelo menos para queda hemodinâmica, mas que chama atenção aí o Propofol como alguma coisa que pode estar piorando. Para mim, o que chama a atenção é que ele se baseia no estudo que teve uma taxa de desfecho cardiovascular muito elevada, né? Quase 50% dos pacientes tiveram um evento cardiovascular durante a intubação, e é um perfil de população que a gente atende, né? Então, para mim, a pergunta de tentar entender o que causou esse dano, acho que é bem relevante. Até para a gente entender o que a gente vai estudar um pouco a mais. Não sei se o que a gente vê daí vai conseguir trazer uma coisa de mudança para a prática, mas pelo menos para a gente ficar atento, para planejar até novas pesquisas, assim. Tá bom. Bom, então vocês acharam relevante aí. Você não quer jogar a gente, pessoal? Ah, tá, você tá abrindo aí. O que você achou, Ismael? Eu achei exatamente eu tinha até discutido previamente com o Paulo. não sobre isso, mas sobre a estatística. Foi. Realmente um estudo duplo cego. Mas eu achei exatamente isso, porque eu acho que o Propofol, não só comparado assim ao desfecho final do artigo, mas porque eu acho que o Propofol é uma droga que a gente usa muito rotineiramente e a gente percebe mesmo a hipotensão que ele gera mesmo no dia a dia quando a gente usa, mesmo às vezes usando doses pequenas, que foi até o que o artigo falou, demonstrou. E eu concordo, exatamente isso, 43% é muito desfecho cardiovascular, assim, eu achei muito, muito relevante esse número. E eles terem feito essa subanálise eu achei também muito interessante. Então vamos secar um pouquinho aí o estudo. Qual que era o desfecho primário? Você apresentou, mas, pessoal. E o que vocês acham do desfecho primário? Alguma medida de capacidade ou uma abaixo de sistole por 30 minutos, e a outra era uma que tinha uma menor que 65, uma PCR até. Ah, tá. E a outra não tinha PCR no desfecho. As duas tinham PCR. Mas, A instabilidade
o cara não morreu, o cara morreu. Eu acho que não é que morreu, é só para. Porque o que é o desfecho primário? O desfecho primário eram 4 coisas. Era fazer uma hipotensãozinha, era fazer uma hipotensão zona, era precisar de drogas ativas, era receber volume. Não, e a parada cardiorrespiratória, né? O que vocês acham desse desfecho? Hã? Grupo, não dá para você considerar um paciente que teve um episódio de hipotensão menor de 65 do paciente que parou e morreu, assim. Beleza, é isso aí que eu acho que é importante ter em mente. Então, é um desfecho composto. E sempre que a gente tem um desfecho composto, qual que é o questionamento que a gente deve se fazer quando olha um desfecho composto? Independente, aqui tem a característica, mas se o peso do desfecho é equivalente, né? E aí vocês dão o mesmo peso para a parada cardiorrespiratória que vocês dão para uma hipotensão com necessidade de droga? Sim? Não. Ah, tá, entendi, tá. Então, isso é uma coisa importante. É um desfecho composto complicado, mas é o que o pessoal tem utilizado para estudar colapso cardiovascular, né? Então, é a definição mais utilizada até o momento. Mas a gente tem que ter crítica em relação a essa definição. E eu, sinceramente, eu não sei se foi pré-especificado ou não, mas a análise que ele fala que ele analisou só a parada e as hipotensões abaixo de 65, porque PA histórica abaixo de 65, por mais que seja transitório, isso vai ser ruim para o doente, né? Tá? Então, mesmo assim, talvez teria que olhar só para a parada, né? Para ser bem sincero. Que eu pessoalmente, minha meta é não ter parada, não é não ter hipotensão. Hipotensão, você vai ligar uma hora e vai corrigir, entendeu? E se você ligou 5 minutos antes ou depois, eu acho que o impacto clínico é bem diferente. Não muda grandes coisas em relação à parada, que aí muda muito a situação, né? Isso é até uma das críticas que ele faz no final do artigo, que nas considerações que ele coloca, assim, uma das limitações era que na prática clínica, quando você está num cenário que o paciente é muito grave, você corrige as coisas antes de entubar para você ter uma segurança. E lá eles esperavam acontecer para eles corrigirem. Então eles criticaram bem isso lá no final do artigo. Não sei se dá para dizer isso, porque era um estudo observacional. Eu acho que alguns centros corrigiam e outros não, talvez. Eu acho que aí, com certeza, vai ser uns filhotes desse estudo para ver variabilidade de conduta, tá? Isso. Tá, mas aí... Tá, vamos para o estudo aqui para ver o que eles apresentaram. Aqui está apresentando a tela, né? Está apresentando a tela? Ou... Tá, eu acho que tirou para a gente poder fazer esse resumo. Bota a tela. Olha aqui. Eu cliquei. Esse aqui já está aberto? Vamos só entender exatamente o que eles fizeram, e aí a gente volta lá na parte da estatística para rever. A tabela não... Não é isso que eu quero, não. Então aqui, essa tabela apresenta o quê? Essa tabela é descritiva, ela é preditiva, ela está querendo ver causalidade, o que vocês acham? Hã? Por que não? Porque é um desfecho secundário, é isso que ele se prestou a analisar, né? Ele está só explorando as coisas que aconteceram para ver se talvez tenha alguma relação, uma coisa assim, se tem alguma associação. Bom, vamos ver só a conclusão do estudo? O que ele bota exatamente de conclusão? No abstract, vamos no abstract mesmo. Foi associado com aumento de risco e o uso de Propofol foi identificado como uma intervenção. Então, ele botou como conclusão do estudo aquela tabela 3. Ele botou como conclusão do estudo.
E ele fala que é um fator de risco modificável, ou seja, ele quer dizer que o propofol causa hipotensão. Ele está querendo dar uma interpretação causal, tá? Eu sou chato com isso porque a gente chama, é um fator de risco, mas ele quer dar uma interpretação causal em última instância, né? E aí eu pergunto, esse modelo de regressão é o ideal para você ver se propofol causa mais hipotensão do que outras drogas? O que vocês acham? Ele fez esse modelo de regressão para tentar excluir coisas confundidoras, certo? Mas o propofol tá assim, eu tô confusa. Tá aí no meio, porque se ele estivesse culpando o propofol, ele não teria que excluir todas as outras coisas para falar, olha, mesmo considerando. Não, eu tô viajando, eu tô com confusão. Eu acho que eu não tô entendendo. Ele fez uma regressão logística de cada um e botou o odds ratio para ver o que ele identificava como associado. Como é que isso foi o que ele incluiu na regressão? Não é isso que eu entendi daqui. Eu acho que isso aqui é uma análise multivariada aqui. Eles incluíram todas essas variáveis no modelo. Hã? Mas aí como é que ele não excluiu? O propofol tá aí como confundidor, não como. Não, individualmente são os gráficos. O individualmente são os gráficos, que daí ele usou o IPTW. É que eu quero primeiro ver a regressão, depois a gente vai lá para o IPTW, tá? Mas ele está querendo fazer uma pergunta causal aqui, tá? Ele não quer fazer uma pergunta preditiva. Ele não quer fazer, assim, fatores de risco para colapso cardiovascular. Tanto que a interpretação que ele deu lá não foi essa, porque senão, olha quantos fatores de risco tem ali, ó. Idade é um fator de risco, SOFA. SOFA não, porque ele botou as duas variáveis do SOFA que são associadas, que é a relação SF e a pressão sistólica no modelo, né? Hã? Isso que eu estou perguntando para vocês. Não tem como exatamente, porque ele não tem como. Ele não separou os grupos, tipo, um usou propofol e o outro não usou propofol e viu quem teve estabilidade hemodinâmica no outro. Acho que ele gera a hipótese de que talvez o propofol pode ser um fator de risco, mas que ele não pode afirmar que tem causalidade baseado nesse estudo aí, eu acho. Esse é o ensinamento clássico, é o clichêzão. Você está certa, isso é verdade. Por que isso é verdade? Porque as pessoas fazem o estudo usando um modelo teórico errado, tá? Se você fosse fazer um estudo se propofol causa mais hipotensão ou não, o que você acha que você teria que levar em conta? Tudo bem, algumas dessas variáveis aqui provavelmente sim, né? Variáveis, eu acho que se o paciente tem alguma alteração cardíaca também tem que levar em conta, porque para os grupos ficarem parecidos, eu acho que um grupo você tem que randomizar para usar propofol e o outro não, para você ver qual grupo teve maior estabilidade. Randomizar não vale, não vale randomizar. Não, estou perguntando assim, se você fosse fazer esse estudo observacional para ver se propofol, a pergunta é, se propofol é associado a mais colapso cardiovascular. Como que você desenharia esse estudo? Que variáveis você levaria em conta? Fala, Gabriel. Beleza, mas aqui ele incluiu tudo. Mas você ajustaria, então, se é choque séptico, se é choque cardiogênico, se é neurocrítico, você faria esse ajuste? Tá, eu também. A dose? Tá, mas isso foi a média, né? Mas ele não fez uma análise vendo dose-resposta, né? Legal, isso é uma coisa legal de ver. Tá. Tá. Aqui, por que está gerando essa confusão? O nome disso aqui chama falácia da tabela 2, embora seja a tabela 3. Tá? Porque geralmente, quando o pessoal faz estudos com análise multivariada, apresenta uma tabela descritiva, que é a tabela 1 lá, caracterizar a amostra, né, para você entender como é que eram os doentes e tal, em relação ao desfecho. E aí, uma tabela 2, que é a análise multivariada, que aqui virou a tabela 3. Tá? Deixa eu só lembrar o que era a tabela 2 já. Me mostrei aqui. Ah, tá. E a tabela 1 era dos pacientes. Tá. Bom, tudo bem. É que a tabela 1 e a 2 são a mesma coisa, ele só separou características dos pacientes e do procedimento, né? Ele separou as duas coisas.
Bom, por que a gente chama de falácia da tabela 2? Porque esses odds ratios, eles não são interpretáveis. Por que isso? Se eu quiser ver o efeito da frequência cardíaca no desfecho, no colapso cardiovascular, eu tenho que fazer um modelo para ajustar as covariáveis relevantes que impactam na frequência cardíaca. Então, eu teria que levar em conta beta-bloqueador, sei lá, ICC, levar em conta outras coisas específicas para frequência cardíaca. Se eu quisesse ver da pressão sistólica, eu teria que ver coisas específicas da pressão sistólica. Ele seria uso antipertensivo, sei lá. O Propofol tem que fazer um modelo específico para ajustar para as covariáveis do Propofol, tá? Que no fim o que ele queria ver era o Propofol. Ele não deixou isso claro aqui. O que dá a impressão é que ele analisou, ele encontrou o Propofol e ele botou lá o Propofol, tá? Então, esse estudo, ele está gerando essa falácia, entendeu? Que taquicardia e hipotensão é associada a colapso cardiovascular, isso é meio óbvio, né? O Shock Index, a gente já tem vários trabalhos mostrando que eles são associados mesmo, tá? E foi o que ele mostrou aqui. E aí tem uma outra questão aqui nessa tabela. Ele não levou em conta a forma funcional da variável. O que eu quero dizer com isso? Frequência cardíaca é uma variável contínua, que a relação dela com hipotensão, ela não é linear, muito provavelmente. Ela deve ser uma relação em U. Se o paciente está muito bradicárdico, o risco de hipotensão é maior, e se o paciente está muito taquicárdico, deve ser maior ainda. Então, deve ser uma relação em U. E aqui ele botou a frequência cardíaca como variável contínua no modelo. Então, esse ajuste já não é considerado adequado. Tá? Relação SF, olha aqui que ridículo. É 0,998. Então, para cada um ponto de relação SF, que eu nem sei o que é isso, vocês sabem o que é um ponto de relação SF? Que aumenta, reduz o risco de hipotensão em 0,001%. Certo? Não, 1%. Não, é 0,0, isso, tá bom? É isso que ele quer dizer. E provavelmente essa relação aqui, ela talvez seja mais linear, ou talvez ela não seja, ela seja cúbica, assim, quanto menor a relação SF, maior o risco, tá? Mas ela não é linear, ela deve ser uma curva, né? Quanto menor for, pior é. Pressão sistólica. Aqui eu não sei, eu também espero quanto menor, pior, mas não necessariamente linear. Talvez seja uma relação cúbica, né? Tá? Você sabe o que é uma relação cúbica? Não, quadrática, não precisa ser cúbica. É só, se a gente fosse botar escrever aqui, isso aqui é uma relação quadrática, ou assim, aí depende do comportamento da variável. Tá? Aqui é a probabilidade do desfecho, e aqui é a variável x que eu estou querendo ver. Tá? Então, isso seria uma relação não linear. Uma relação linear seria assim. E ele modelou ali tudo como linear. Então, ele está dizendo que todas as variáveis se comportam assim. Para cada ponto que sobe ou desce, aumenta o risco em X% ali. Entendeu? É isso que ele quer dizer. Só que esses odds ratios não dá para interpretar, porque para cada variável você teria que fazer um modelo causal diferente. Tá? E aí, por exemplo, eles não ajustaram se estava entubando um paciente chocado, se estava entubando um neurocrítico, se estava entubando... Isso é super relevante, né? Vocês concordam, né? Inclusive, o médico, ele atua diferente. Putz, o neurocrítico eu não quero que faça hipotensão de jeito nenhum. Então, talvez seja mais agressivo. Então, isso mudaria a conduta. Talvez mudasse se usar Propofol ou não por ser neurocrítico, né? Entendeu? O Propofol aqui é sim ou não, né? Tá? Então, isso a gente chama de falácia da tabela 2, quando você quer responder uma pergunta causal, aí você faz uma análise multivariada e apresenta todos os coeficientes. Isso não é adequado. Tá? Ele poderia, talvez, explorar as 3 variáveis que ele acha que são modificáveis, que é o uso de vasopressor, bolos de fluido e Propofol. Aí ele poderia apresentar só essas 3, aí faz sentido. Aí ele faz um modelo causal que ajuste para todas essas variáveis. Tá? Mas as variáveis que ele usa para ajuste, ele não deveria incluir no modelo. Ele inclui no modelo para ajustar, mas não deveria apresentar o resultado. Entendeu? Tá? Se ele tivesse apresentado só as coisas que ele tem, por exemplo, vasopressor, fluido e Propofol, não tivesse apresentado as coisas que ele ajustou no modelo, como é que eu interpretaria isso? Assim, eu teria a mesma coisa, um odds ratio, um intervalo de confiança? Isso é a mesma coisa. Aí você fala assim, eu ajustei para tal, tal e tal variável. Aí você, como leitora e consumidora da ciência, você ia ler lá assim, eu acho... Não, é verdade, que é o que a gente é. Você ia lá ler
ia ler as variáveis que ele ajustou, falou, pô, não está ajustando para tudo que eu acho que era importante, que é o caso aqui, a gente olhou, não ajustou para o choque sepsis, neurocrítico. Isso, e aí... Isso, mas aí aumenta você pode reforçar a ideia de causalidade, quando você faz isso. Você nunca vai afirmar com estudo observacional causalidade. Isso, mas você fala assim, olha, eu tinha tais variáveis, são as variáveis que eu acho que são as mais importantes, mais associadas, eu incluí elas e ficou assim. Entendeu? Tá? Eu acho que essa seria a ideia. Eu aqui... Não, a falácia tabela 2 é apresentar os coeficientes, o odds ratio, das variáveis feitas para ajuste. Porque eu não quero saber o efeito do SOFA. Eu não estou nem aí para o efeito do SOFA. Eu sei que quanto mais grave, maior o risco vai ser. Eu só quero ajustar para o SOFA. Entendeu? Tanto que ele deixou o SOFA no modelo, mesmo não sendo significante, né? Tá? Por causa disso. Ele deixou vasopressor e bolus de fluido no modelo, mesmo não sendo significante. Ele achou que era importante. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Invalida o resultado deles? Não. Só não invalida completamente. Eu acho que é uma análise multivariada, e aí a gente vai para o clichêzão. Ah, um estudo observacional, não dá para afirmar causalidade com esse estudo, porque ele é observacional, mas daria para você reforçar a ideia de causalidade se você fizesse um ajuste melhor, que eles não fizeram aqui, tá? É pelo menos a minha visão. Vocês entenderam a diferença? Se eu quisesse fazer um modelo preditivo para risco de hipotensão, aí é diferente. Aí eu ia usar só as variáveis que predizem o desfecho, tá? Talvez o SOFA não entraria, por exemplo, porque eu não estou interessado em causalidade, eu quero predizer. Eu vou usar as variáveis que têm maior poder preditivo, certo? E aí eu ia ter que ver calibração, discriminação, etc., todas aquelas coisas de modelo preditivo para ver se o modelo é adequado, que aqui ele não apresentou, justamente porque ele não queria desenvolver um modelo preditivo. Tá bom? Bom, e aí, estudo observacional tem 3 tipos, ou é causal, ou é preditivo, ou é descritivo, você só quer descrever. O dado descritivo aqui é justo, né? 45% de incidência e tal, tá bom? Bom, ele apresentou, não lembro se você chegou a falar, porque teve o outro desfecho. Só hipotensão sistólica menor 65 ou PCR. O segundo desfecho. E aí ele apresentou algum resultado? Não. Ele fala logo aqui acima, tudo que ele fez na regressão, mesmo no outro também, ou não? Exatamente. O desfecho de instabilidade, Vamos lá. Isso. Tá. Beleza. Esse aí era o segundo ponto que eu ia levantar. Então, o propofol dá uma hipotensãozinha, mas não dá uma hipotensãozona e não faz o paciente parar. Eu acho que esse que é a outra resposta que ele dá, né? Bom, e aí vamos entender lá o IPTW. A regressão, a análise multivariada, vocês entenderam mais ou menos a ideia? Aí você ajusta, tal. Aqui regressão logística é para um desfecho binário. Aqui é o desfecho combinado todos esses eventos, então é sim ou não. E aí ele modela esse desfecho binário. Tá? Não teve nenhuma aula recente disso. Vocês entendem o que está falando quando a gente fala regressão logística, regressão linear, regressão multivariada? Vocês sabem o que é a diferença de cada um? Eu acho que a gente está falando e acho que não... O vai ter aula de análise multivariada dele, né? É esse mês, eu acho. Modelo de regressão é uma das formas da gente fazer as análises. Qual que é a ideia, assim, em geral? Aí depende da variável que você quer explorar, o desfecho. Tá? Então, cada desfecho vai ter um modelo de regressão. Então, se o desfecho é pressão sistólica, que é uma variável contínua, eu vou usar uma regressão linear, por exemplo.
Se o desfecho é mortalidade ou colapso cardiovascular, sei lá, uma variável binária, a gente usa regressão logística. Então, para cada desfecho eu tenho um tipo de regressão, tá? E a regressão, o que ela quer saber? Ela quer explicar uma associação entre um desfecho X que você quer, e aí você vai usar o modelo apropriado para aquele desfecho, e do outro lado da equação você vai botar as variáveis que você acha importantes relacionadas àquele desfecho. Mas aí, a forma quando você faz o modelo de regressão depende da sua pergunta. Se a pergunta é causal, o que você faz? Eu vou botar lá um termo nessa regressão para o Propofol, por exemplo, aqui, para ver a relação entre Propofol e colapso cardiovascular. Tá? Então, isso seria uma análise não ajustada. Eu só vi o efeito do Propofol e vai dar o odds ratio lá. Tá? E eu posso ajustar para outras variáveis, porque a interpretação, quando eu vou botando outras variáveis no modelo, é que eu estou corrigindo o efeito da variável de interesse para as outras variáveis que eu vou colocando. Ah, eu botei pressão, botei frequência cardíaca, botei não sei o quê. Só que, como eu falei para vocês, cada variável que eu boto no modelo, ela tem uma forma funcional diferente, especialmente variáveis contínuas. Se for uma variável categórica, é sim ou não. Pronto, não tem nada que você decidir. Você só bota lá, vai ajustar para aquela variável. Se for uma variável contínua, depende da forma da variável com o desfecho. Tá? Se for uma predição, aí o meu interesse não é eu entender o efeito de uma variável no desfecho. É eu desenvolver o modelo que mais explica o meu desfecho. Tá? Então eu vou incluir, aí eu incluo no lado das variáveis, as variáveis que vão me ajudar a entender, explicar o risco de ter aquele desfecho, entendeu? Tá? O Leandro vai falar de análise multivariada e tem um artiguinho bem clássico do Anus Intermediates que traz isso. Depois, se quiser, eu mando para vocês. Tá? Aqui eu fui um passo adiante, que é nessa falácia da tabela 2, que é essa ideia de confundir predição com causalidade, que aqui o que ele queria ver é causalidade. Ele está falando que o Propofol, ele aumenta o risco de colapso cardiovascular quando utilizado. Ele botou lá na conclusão do estudo isso. Tá? Que eu não sei se dá para ele afirmar isso com certeza. O que ficou confuso aqui para mim também, eu lendo o texto e lendo o resultado, o que ele fala na estatística, né? Fala assim, nós fizemos modelos de regressão para ver a associação entre algumas variáveis relevantes no baseline e estabilidade cardiovascular, que eu acho que é aquela tabela 3. Tá? Também fizeram análises bivariadas, ou seja, só entre uma variável e desfecho. Para cada componente do desfecho de estabilidade cardiovascular com mortalidade, para ver se eles eram associados à mortalidade. Ok. E aí ele aplicou esse Inverse Probability of Treatment Weighting. Tá? Vocês entendem o que é isso aqui? Não, é que isso tem aparecido bem frequente, né, nos estudos. A gente já comentou sobre isso, eu acho, algumas vezes, mas... Pode sentar, irmão, se quiser. Não. Não, isso daí aí é sacanagem. Isso acho que a gente já falou outras vezes, mas vale sempre revisar. A ideia disso é bem legal, assim. Nesse cenário aí do PTW, o que a gente faz? Primeiro, você estima o score de propensão para o paciente cair em um grupo ou não. Tá? Aí depende do que você está querendo estudar. Mas a gente está com uma história de 140, é muito mais provável que ele não seja protocolo do que a gente está com a opção de 45. Então, você calcula para cada variável relevante do baseline, qual que é o propensity score do paciente receber aquele tratamento. É isso? Por aí? Acho que sim. Erratei um pouquinho? Não, acho que é isso mesmo. Mas, o que ele fez aqui foi uma coisa meio diferente, porque ele fez um propensity score para cada um dessas 3 figuras aqui, ó, por efeito do fluido, do vasopressor e do propofol, que é o que ele queria explorar. Acho justo, né? E aí, o que o score de propensão, ele diz assim, por exemplo, eu tenho um paciente que ele está hipotenso, taquicárdico, choque séptico, é idoso, não sei o quê. Então, a propensão
de ele receber o tratamento X é 90%. E eu tenho outro paciente que ele está hipertenso, normocárdico, ele não é idoso, está sendo entubado por causa neurológica e não sei o quê. E a propensão dele receber o tratamento é 20%. Por tratamento, entendam, o Propofol, o bolo de fluido ou o vasopressor aqui, tá? Então, o score de propensão, você faz uma regressão logística, porque a regressão logística, ela modela a probabilidade de você receber aquele tratamento, que é você ou recebeu ou não recebeu. E aí ele vai um passo adiante. Vocês veem muito, a gente vê muito propensity score matching, que você pareia, por exemplo, você pareia um paciente que tem 90% de probabilidade com outro de 90% de probabilidade que não recebeu. Entendeu? Você calcula as probabilidades e pareia. Esse método ele não é eficiente, porque você descarta dados. O ponderamento pelo propensity score, o que você faz? Eu vou pegar esse paciente aqui e ele recebeu o tratamento. Então ele vai receber um peso, o peso dele, o W, vai ser 1 sobre 0,9. Sei lá, 1,1 mais ou menos, né? E o peso desse paciente aqui, que recebeu o tratamento, mas a probabilidade de receber é só 20%, baseado nos dados que você botou lá. Vai ser 1 sobre 0,2. Vai ser 5. Se fosse nos que não receberam o tratamento, tá? Eu faria 1 sobre 1 menos 0,9, ou seja, eu vou botar aqui o peso, se fosse o mesmo propensity score. 1 sobre 1 menos 0,9, ou seja, daria quanto isso aqui? 10. Porque é um paciente que tinha alta probabilidade de receber o tratamento e não recebeu. E o peso desse aqui seria 1 sobre 1 menos 0,2. Então, 1 sobre... vai dar 1,25, né? Então, olha só que legal. Digamos que eu estou comparando esses 4 pacientes só. Tá? Eu calculei o propensity score e deu isso. Então, aqui eu tenho 6,1 pacientes. E aqui eu tenho 11,25. Então, vocês entenderam por que a gente chama de pseudopopulação? Quando eu faço esse weighting. Porque eu estou dando um peso maior para o paciente, dependendo da propensão de ele receber ou não o tratamento. A propensão é a probabilidade de receber ou não o tratamento. Então, esse paciente aqui, ele vale por 10. Entendeu? Esse aqui vale por 1. Vale muito pouco. Porque a probabilidade de receber o tratamento era muito grande, ele recebeu mesmo, então ele não vai pesar tanto. Tá? Esse método, quando o peso passa de 10, ele pode dar chabu. Então, vocês sempre vão ver lá na análise, no método, ele falando assim, quando os pesos são muito grandes, a gente truncou o peso, não sei o que. Quer ver aqui, ó? Vamos ver onde é que ele está aqui, ó. Fala como que escolheu, mas ele não fala que variáveis ele usou. Ó, para evitar pesos anacronados, né? Pesos estabilizados, tá? Isso é uma forma de você evitar, por exemplo, se a probabilidade fosse 99%, aqui seria 1 sobre 0,01, daria 100 o peso. Aí, você vai contar 100 vezes o paciente e vai dar errado esse seu modelo, né? Entendeu? Então, ele dá um jeito de parar em 10, mais ou menos. Tá? Você faz um modelo de regressão, uma regressão logística. Só que a regressão não é com desfecho, não é com colapso cardiovascular aqui. Você faz um modelo de regressão, você bota as variáveis que você achar que são importantes, que estejam relacionadas ao desfecho, mas estejam relacionadas ao tratamento que você quer ver. O tratamento aqui, no caso, era fluido, ou vasopressor, ou o propofol, entendeu? E aí, a regressão logística, ela não modela diretamente probabilidades, mas você consegue depois converter de volta para probabilidade. Aí ele dá essa probabilidade aqui de receber ou não tratamento para cada paciente, para cada indivíduo, baseado nas características que você deu. Não, só, assim, eu tava pensando no IPDW, ele me parece um pouco contraintuitivo, assim, no sentido de que, por exemplo, o paciente tem uma propensão alta a receber propofol, sei lá, que é o cara que tá mais estável, não é cardiopata e tal, ele é quem, em geral, eu vou dar propofol.
Então, eu pensando assim, como pesquisador, eu gostaria de estudar mais esse cara, que é quem eu pretendo dar propofol na vida real. O cara que eu nunca ia dar propofol, que é tipo o velhinho, cardiopata, chocado e tal, por que ele tem mais peso, assim? Eu não quero estudar um monte de velhinhos que eu não daria propofol, entendeu? E parece contraintuitivo, assim, usar esse método. A ideia é mimetizar uma população randomizada, o que não é verdade na prática, né? Deixa eu só entender o que você falou, André. Você quer, assim, o paciente idoso, eu não daria propofol, certo? É isso que você está pensando. Tá. O propensity score, quando você calcula, tem um passo intermediário, antes de você chegar nisso aqui. E é tudo muito intuitivo, é super intuitivo, não é difícil. Tá? Como? Tipo, é você que escolhe qual é a. Não, você assim, o tratamento, entre aspas, é a variável que você quer explorar, que aqui no caso ele quis explorar fluido, vasopressor e propofol. É o que ele apresentou naquelas figuras lá. Então isso é a variável tratamento, entendeu? Segura aí. Ó, depois que você calcula o propensity score, você faz um histograma, que geralmente é um histograma espelhado. E aí você tem, aqui é o propensity score, tá? E aqui é a densidade para cima ou para baixo dos expostos e dos não expostos. E aí, digamos que uma densidade tenha dado assim, ó. E a outra tenha dado assim, ó. Isso é o propensity score. Os não expostos, ele só começou a ter paciente com... Ele só tem propensity score de 0,4 até 100. Os expostos têm propensity score de 0,1 até 100. Então, toda essa área aqui, ó, não tem overlap, que a gente fala, entre os propensity score dos dois grupos. Então, o seu propensity score está furado, porque você incluiu variáveis que não refletem realmente a prática, que é justamente isso que você está falando. Você entendeu? Porque, só que, é que você pensou uma variável. O propensity score, ele vai te dar assim, putz, eu tenho um monte de paciente aqui que tinha um propensity score baixo de receber, e que recebeu, e que não recebeu, putz, não tem nenhum propensity score baixo, entendeu? Isso geralmente acontece mais nas caudas, assim, aqui do propensity score, e quando isso acontece, você tem duas formas de fazer isso. Ou você vai lá e ceifa, assim, vou arrancar fora esses pacientes aqui. Tá? Só que isso você já olhou para o dado, e você está tomando uma decisão depois de olhar para o dado. Ruim isso. Provavelmente não vai ser representativo. Ou você usa critérios de inclusão que sejam justos. Você fala assim, putz, eu vou excluir pacientes que obviamente não vão receber aquela terapia. Eu acho que não é o caso aqui, viu, André? Eu acho que tem paciente idoso que recebeu propofol, apesar de tudo. Só que ele não fala isso no texto, né? Ele fala, se ele avaliou o overlap assumption, que é esse pressuposto aí. É justamente isso que você falou. Baita lembrete. Vamos ver se ele fala aqui. Standardized difference, ok. Bom, ele fala um monte de coisa aí, beleza. Mas ele não fala do overlap. E aí o outro passo do propensity score, antes de você fazer o ponderamento, é ver as diferenças padronizadas. Que é meio para ver assim, se as variáveis que você colocou, realmente se elas estão bem equilibradas entre os grupos, depois que você fez a análise, entendeu? Mas isso é mais para dar uma checada, assim, se tem alguma variável ali que não se comportou muito bem. Mas esse pressuposto é mais importante do que as diferenças padronizadas, talvez, né? Mas, na verdade, os dois são importantes. Bom. Mas, por exemplo,
para eu calcular o propensity score, isso depois de ter os dados, né? Sim. Ah, então era só isso. Sim. Mas, não. Mas mais ou menos quando? Isso aí, eu preciso ver. Sim, não. O propensity score são assim, você dá as variáveis lá para o computador, você fala assim, eu quero que calcule a propensão de receber o tratamento X. É uma regressão logística igual. Aí você vai botar lá idade, sexo, potensão, frequência cardíaca, não sei o que, entendeu? Aí ele vai calcular a propensão de receber aquele tratamento. Não, é o computador. Isso aí é tudo o computador que vai fazer para você. O modelo de regressão que o computador faz que vai fazer. Tá? Então, por isso que é importante você botar as variáveis a priori, você raciocinar que variáveis que são importantes eu colocar para fazer essa predição. Porque senão vai ser pior, né? Não, isso não. Não, isso não. Isso aí tá? Bom, mas aí só para vocês entenderem o que é o propensity score e o ponderamento aqui. E por que é de pseudopopulação? É pseudopopulação porque cada paciente meio que conta mais de uma vez. Ele ganha um peso diferente, por isso que tem esse nome. Bom, aí o resultado dessas análises é isso aqui, né? Então ele mostrou que para uso de vasopressor não mudou, e aí ele comparou baseado na pressão sistólica basal aqui, né? Então não mudou, pelo bolso não mudou. O que eu acho mais legal aqui, que para mim é o achado mais relevante, é que o propofol também não mudou para os doentes que estavam meio hipotensos no basal. Ele mudou para o cara que estava hipertenso. Esse que ficou mais hipotenso. Propensity score mesmo, porque eu entendi que ele tá vendo quanto que caiu de pressão em cada interquartil da... Ele pegou a população do estudo, ele comparou propofol, não propofol, ou vasopressor, não vasopressor, nos extratos de pressão sistólica basal. Foi isso que ele fez. Mas ajustando para todas as variáveis do baseline, usando o IPTW. Pelo IPTW, já é na pseudopopulação essa análise aqui. Mas quando você vai ver aqui, quem teve mais hipotensão é quem era hipertenso. Os outros não tiveram mais hipotensão. Né? A única diferença que eu vejo é aqui, pelo menos, visualmente falando. Mais adenético e quando eu vi com o protocolo de choque. Show. O outro, teoricamente, ele estaria esperando ele chocar no corpo. Mais ou menos isso, e mais hipertenso chocaria mais bruto por causa disso. Perfeito. Isso faz sentido. E vocês já viram o paciente ficar hipotenso depois de ketamina? Eu já vi. Geralmente esse paciente está bem adrenérgico, a hora que você ceda, ele... Não que ele fique, não é que nem o propofol, né, que faz 60 histórica, mas ele fica mais hipotenso às vezes. Geralmente o paciente fica igual ou fica hipertenso, mas às vezes tem paciente que ele está segurando ali pela descarga adrenérgica. A hora que você ceda, seja lá com o que for, ele pode ficar hipotenso, entendeu? Tá? Talvez seja isso que ele viu aqui com o propofol em última instância. Né? Bom, eu acho que tá bom de a gente falar sobre esse estudo aqui. Não, ó, gente, é Blue Journal, é um estudo de N grande, multicêntrico, e não foi feito por brasileiros, foi feito por um europeu. Por isso que saiu no Blue Journal. Se fosse brasileiro fazendo isso aqui, não saiu no Blue Journal. Eu sempre falo isso, tá? Ia tomar pau de revisor pra caramba aqui. Eu não sei quem revisou o estudo, eu, se fosse revisor, eu encheu o saco aqui, essa análise. Entendeu? Porque eles estão dando uma interpretação causal e não fizeram um modelo causal teórico evidente. Entendeu? A análise que eles fizeram. Essa é da parte cardiovascular, né? Eu joguei o nome desse Vincenzo aí, nossa, tem milhares, assim, eles fizeram várias subanálises desse artigo. Eu acho que é o doutorado dele, eu vi no Twitter já que ele defendeu, já, tá tudo certo. Tá? Mas eu acho que foi o Bellani, foi o orientador, e o Laf, co-orientador, sei lá. Mas acho que assim, não invalida o resultado do estudo, mas eu acho que é um estudo que tem limitações. E é interessante, é um estudo no Blue Journal, mas está boa, com alguns... Hoje que a gente entende melhor, assim, da estatística, com alguns refinamentos estatísticos, não está no máximo do padrão esperado. É um estudo bem feito, não estou falando que não é, de forma alguma, tá? E acho que levanta a hipótese, que eu já sabia, pessoalmente, que propofol causa mais hipotensão, na minha impressão pessoal. Só validou a minha opinião pessoal que o propofol dá mais hipotensão. O que a gente tem aí pendente, né?
O pessoal da Escola Paulista está fazendo um trial, comparando Propofol com ketamina ou etomidato, agora eu não lembro. Tá? Vai causar mais poluição, acho difícil no... Intubação em UTI. A Flávia lá, eu acho que o Zampieri está orientando lá, não sei. Então acho que vai ajudar a trazer essa resposta. Eu, pessoalmente, eu não acho que o sedativo que você usa mata mais o paciente. Eu acho que ele aumenta o risco de ter hipotensão, e aí se você não manejar a hipotensão direito, é isso que faz mal, né? Entendeu? Acho que, pessoalmente, é o que eu penso mais. Ou não se preparar para aquela hipotensão que vai acontecer, né? Mas, assim, talvez a tendência seja, o pessoal já proscreveu o etomidato uma época, né? Aí o etomidato voltou. Aquele estudo que você mostrou, ele tem um problemaço, porque ele excluiu um monte de paciente pós-randomização, mas ele mostrou uma incidência enorme de insuficiência adrenal com etomidato, né? E aí, por exemplo, os australianos já não usam faz muito tempo, né? Etomidato, pararam de usar para intubação. Eu adoro etomidato, eu ainda gosto. Especialmente para cardioversão, acho que é a melhor droga. Mas não é nenhum caso aqui, né? Para intubação de doente grave. Aí saiu aquele, do ICM, né? Esse ano, a gente discutiu também. Que é talvez o etomidato, né? Que mudou a mortalidade em 7 dias, mas em 28 dias foi igual, né? Não foi? Era isso, né? Aí meio estranho o resultado, né? Você fica meio assim. E aí agora vamos ver o Propofol versus a ketamina. No fim vai ficar a ketamina, né? Pelo visto aí. E o Scott Wenger, 15 anos atrás, ele já falava isso e tá tentando fazer um monte de estudo para mostrar. Mas eu acho que a gente precisa saber mesmo, né? Porque a gente faz muita coisa que a gente faz intervenção para reduzir o desfecho fisiológico, mas o último instância importa se o paciente vai sair ou não da UTI, como, né? Se ele fez uma hipotensãozinha que foi corrigida, isso talvez não tenha relevância nenhuma, né? Eu acho que e pessoalmente, esse desfecho primário, eu acho ele é um pouco frágil por causa disso, né? Tá? Bom, uma dúvida aí mais? Eu vou mandar, a gente manda tem uma revisãozinha sobre análise multivariada, é uma bem antiga, é de 2001, que ele fala dos erros mais comuns nas análises multivariadas apresentáveis. O interessante é que isso foi apresentado faz 20 anos, e o pessoal continua fazendo a mesma coisa até hoje, sabe? Alguns desses erros, né? E aí eu vou mandar o da falácia da tabela 2 também, pra vocês. Tá bom? Aquele negócio do clone da ECMO não é isso aí, né? Não. O clone, qual que é o problema? Porque aqui é uma estratégia na intubação, você tem um evento só. O clone é quando você tem uma estratégia dinâmica de tratamento. O da ECMO é o seguinte, putz, hoje eu posso não ter colocado, mas amanhã pode ser que eu coloque, entendeu? Então, a estratégia é dinâmica. Então, eu vou fazendo os vários clones para levar em conta os vários dias, né? Então, o paciente que não recebeu ECMO hoje, nem amanhã, e recebeu aqui, eu vou contar ele como não tendo recebido ECMO até aqui, e ele vai ter vivido, e aí a partir do momento que ele recebeu ECMO, ele vai cair no grupo ECMO, né? Isso, e aí quando isso acontece, você censora ele desse grupo, né? Aí você só vai contar 5 dias aqui de tempo de vida, e aí você vai ponderar, o paciente, aqui ele ponderou pela probabilidade de receber o tratamento, né? Na estratégia do clone, você pondera pela probabilidade de ele ter sido censurado, de ele ter saído do grupo. Tá? Que aí mas você precisa de variáveis dia a dia, né, dos pacientes, para você poder calcular a probabilidade aquele dia. Tá? É bem complicado. Você tem que ter o variável dia a dia para fazer. Certo, pessoal? Vamos almoçar aí, que não almoçou? Tá bom. Falou.